A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso telejornalismo local, sempre os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A nossa entrevista do dia começa com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no Centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. Então vocês nos acompanham aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha, mais Facebook TV Serra, mais canal do YouTube da TV Serra, ainda o nosso Instagram, também o nosso site www.tvserra.tv. Ali tem um streaming com a programação 24 horas gratuito e também tem um aplicativo de celular da TV Serra. Vai na loja de aplicativos do teu celular e baixe gratuitamente o aplicativo TV Serra Farroupilha. Pronto, na palma da tua mão você vai ter a nossa programação. E tem uma outra forma também de nos acompanhar agora, não só em Farroupilha, mas em toda a região da Serra Gaúcha. Você que tem a Box Claro, né? Você tem a TV Serra ao seu alcance. Qualquer município aqui da região da Serra Gaúcha, além do Cabo em Farroupilha, quem tem o Box Claro, vai lá, 526, você vai encontrar a nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, saúde. Todos nós queremos a saúde. Eu quero ter saúde, você quer ter saúde. E a gente tem diversas estruturas na área da saúde. E hoje a gente quer focar na estrutura de saúde que o SESI, o Serviço Social da Indústria, oferece para os trabalhadores da indústria e também para a comunidade em geral. Aqui em Farroupilha temos uma estrutura ampla, no SESI em Farroupilha tem a área da educação, a chamada Torre da Educação, e também tem a Torre da área da saúde. Hoje nós vamos segmentar na área da saúde, conhecer um pouco mais do que é a estrutura que o SESI tem na área da saúde e com uma condição muito especial para toda a comunidade. São 5 grandes eixos que fazem parte da estrutura de saúde do SESI em Farroupilha. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios a gerente regional do SESI para a área da saúde, a Silvana Saciloto, é a nossa convidada. Depois de algum tempo ela retorna ao nosso estúdio. Prazer sempre te receber aqui. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Olá, Leandro. Sempre um prazer. Já de antemão te agradecer a oportunidade de estar falando com todos os telespectadores aqui da TV Serra, um meio de comunicação tão importante da gente poder estar trazendo novidades, atualizando informações no eixo da saúde, como tu bem colocaste. Pois é, com certeza. Vamos falar um pouquinho do que é esta mega estrutura na área da saúde que o SESI tem, não só em Farroupilha, mas que está aqui em Farroupilha também, porque são diversos pilares, enfim. Tem uma central de vacinas, uma clínica de vacinas que é a mais completa da região. Farroupilha não tem uma clínica particular especializada de saúde, mas Farroupilha tem a clínica de vacinas do SESI. Olha só que detalhe. Mas dá um panorama bem geral do que é esta mega estrutura da área da saúde do SESI, Silvana. Muito bem. Então, temos como pilar, como torre, como tu mencionaste, Leandro, o pilar da saúde.
e por que o SESI trabalhar com saúde num pilar tão específico, né? O que é importante trazer para todos? O SESI tem como propósito trabalhar a qualidade de vida dos trabalhadores, ampliar e poder apoiar a indústria na competitividade, e um dos pilares fundamentais de qualidade de vida é a saúde. E é por isso que o SESI trabalha com saúde. E se nós olharmos, né, o momento atual, o que a gente está vendo em termos de tendências? A gente tem uma longevidade maior, ou seja, vamos viver mais e, consequentemente, vamos trabalhar mais. E temos também a questão de acesso a essas questões que vão possibilitar a pessoa viver mais. E isso traz o quê? Para o mundo do trabalho, um olhar da saúde, uma importância da gente poder trabalhar nesse aspecto. Tem um ponto que até pouco tempo atrás se falava, né? Questão da saúde fica em casa, os problemas pessoais ficam em casa. O que a gente vê é que, de fato, o ser humano é um ser único. Não é bem assim, né? Que não é bem assim, mudou, né, Leandro? O mundo mudou, as tendências mudaram e as necessidades mudaram. Então, nós somos um indivíduo de maneira integral e, por isso, o SESI entende a importância de trabalhar a saúde, porque esse indivíduo vai levar para onde ele está trabalhando, seja na indústria, no comércio, essas questões do âmbito também pessoal, porque isso é integrado. E por isso o SESI trabalha com saúde integral, trazendo, digamos assim, 5 grandes eixos de atuação, que é a clínica de vacinas, então toda uma atuação em imunização. Temos toda a questão da odontologia, nessa prevenção da saúde bucal, porque muito a gente vai trabalhar e vai conversar aqui ao longo da nossa entrevista sobre a questão da prevenção. Para a gente poder ter essa longevidade, a gente tem que ter cuidados de prevenção. Que continua sendo a melhor saúde, né? Com certeza, né? Eu gosto muito de uma frase, Leandro, que diz, né? Ter saúde não é ter ausência de doença. É muito mais, não é porque eu não tenho uma doença que eu sou uma pessoa saudável. Então é muito mais amplo que isso. Temos toda a parte de promoção da saúde, que entram as questões de atividade física, incluindo os nossos espaços esportivos, questão da nutrição, todo o atendimento nutricional, e a saúde mental, que é outra pauta tão presente, né, e tão necessária da gente poder estar conversando. E ainda, para completar esses eixos de educação toda de saúde, perdão, muitos anos, né, trabalhando com educação também. Tem toda a questão da saúde ocupacional e da segurança no trabalho, que vem para apoiar as indústrias num sentido mais de apoio e assessoria para as indústrias, né? Com certeza. Bom, já vamos começar com a vedete, né, da hora, porque inclusive a doutora Eleonora Broilo, que é pediatra aqui em Farroupilha, fez altos elogios à clínica de vacinas do SESI. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é a clínica de vacinas do SESI, porque a gente não tem aqui em Farroupilha uma clínica particular de vacinas, mas temos a clínica de vacinas do SESI, é a mais completa da região, né? Exatamente, né, Leandro? Fez 2 anos da inauguração aqui em Farroupilha, então a gente iniciou os atendimentos em julho de 24, em julho agora fizemos 2 anos de atendimento. E o que essa clínica tem de diferencial, né, digamos? Todas as vacinas do gesto vacinal, seja calendário SUS, ou seja vacinas que não estão disponíveis pela rede pública, nós temos acesso para toda a comunidade. Sim. Isso é muito importante frisar, porque senão, às vezes as pessoas olham, o SESI existe por causa da indústria. Sim, existe por causa da indústria, para atender o trabalhador e suas famílias, mas é um tipo de serviço, porque a gente tem um fundo social que é para atendimento de toda a comunidade. Então a nossa clínica ela vem para complementar o calendário SUS, né? Então as famílias que podem fazer todo o gesto, o calendário vacinal no SUS, na rede pública e complementar no SESI, ou fazer combos, porque aí tem um ponto importante, dependendo das vacinas, tem cepas a mais de cobertura. Sim. Que daí tu acaba tendo acesso nessas clínicas a uma vacina mais completa, que causa um pouco menos de efeito colateral. E o que é o grande destaque, Leandro, e é importante reforçar, é o atendimento humanizado. Então, na nossa clínica tem um horário agendado, a pessoa vai lá com o seu filho, enfim, ou para fazer a sua vacina, tem todo um atendimento com atenção, humanizado. Para as crianças, a gente tem tecnologia para tornar este momento da vacina menos impactante, que a gente consiga trabalhar as memórias afetivas dessa geração que está vindo de uma maneira no sentido de cuidado. Vacinar é cuidado. É um ato de amor. É um ato de amor e não é uma questão individual. O momento que a gente se cuida, faz todo o gesto vacinal e
proporciona isso para a nossa família, a gente está contribuindo, a vacina individual ela é um gesto de saúde coletiva, porque a gente está cumprindo a nossa parte para que essa erradicação das doenças, enfim, se tenhamos isso na sociedade. Então, assim, é um atendimento humanizado, com hora marcada, com todo olhar, profissionais maravilhosos atendendo, crianças atípicas, todo tipo, idosos, a gente tem N situações de herpes zoster, que é um vírus bem impactante, quem já teve sabe do quanto é ruim, o quanto é doloroso, e isso normalmente dá em idosos. Então, assim, a nossa clínica, ela vai desde a primeira vacina até infinitas necessidades. Então, pediatras, como tu comentou, doutora Eleonora, fico muito feliz de saber desse reconhecimento, que é uma profissional extremamente reconhecida. Temos pneumologistas, porque tem muita coisa vinculada, as questões respiratórias, especialmente na nossa região. As síndromes respiratórias. Isso, as síndromes respiratórias. Então, nós temos pneumologistas, pediatras, geriatras que têm conduzido, né, as pessoas, seus pacientes, para o atendimento da clínica aqui em Farroupilha. Por exemplo, né, a gente muito aqui se fala em Farroupilha e na região da Serra também, com relação à vacina contra a gripe, né, antigripal. E aí a gente sabe que na central de vacinas do SESI tem, né? Tem. A vacina da gripe, de uma maneira geral, o SESI e o Rio Grande do Sul faz uma grande mobilização, porque a gente faz as vacinas dentro das empresas também que nos acionam, então a gente tem essa mobilidade. Nesse ano foram mais de 130 mil doses no estado de vacina da gripe. Só gripal. Só gripal. Então, e aqui em Farroupilha a gente tem mais de 3.400 vacinas aplicadas só até julho, agora até o final de julho na nossa clínica. Então é um movimento considerável, são pessoas imunizadas, imagina, mais de 3.400 doses, então não são pessoas, porque às vezes dependendo do bebê tem mais de uma dose, né? Os pais entendem aí o que eu falo, mas são 3.400 doses aplicadas, incluindo a vacina da gripe. Então isso é um número bem considerável para a gente poder apoiar nessa questão da imunização coletiva, né? E o acesso à clínica de vacinas do SESI é aberto a toda a comunidade? Aberto a toda a comunidade. O que é importante trazer? Sempre quem tem algum vínculo com a indústria vai ter um diferencial de valor, mas não é considerável para quem não tem vínculo. E mesmo quem não tem vínculo algum, se fizer pesquisa de preço com qualquer outra clínica, pesquisa de mercado, de preço, com qualquer outra clínica, ou de Caxias, ou de Bento Gonçalves, clínica privada, com certeza nós teremos os valores muito mais em conta, porque é um subsídio. O objetivo do SESI nisso é poder, de alguma forma, atuar na imunização, poder ajudar nesse eixo, né, para as pessoas estarem bem. Então, não é reverter em valores, é um preço bastante subsidiado. E toda a comunidade, tendo vínculo ou não com a indústria, pode nos procurar para estar fazendo aí o seu agendamento. De segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira e no sábado de manhã também. Ele segue, a clínica segue os nossos horários de atendimento, é importante falar, então a unidade está em funcionamento das 7h30 da manhã até as 15 para as 10 da noite, sem fechar o meio-dia. Das 7h30 da manhã às 21h45? Isso. Não são todos os horários que nós temos a clínica de vacina, mas a unidade está aberta para atendimento, para dúvidas, para fazer o agendamento no horário que fica melhor. Então, à noite aí nós temos atendimento também para quem é trabalhador da indústria e no sábado de manhã das 8 às 11h30. Então, não tem desculpa, né, para procurar, para poder fazer o agendamento. Como funciona o agendamento para a clínica ou qualquer outro serviço do SESI? Vou trazer o telefone da unidade, porque a gente tem um telefone WhatsApp, que é o 3260-6300. Neste número, salvando ali no seu telefone, você pode mandar um WhatsApp, vai ter todas as informações dos serviços, incluindo a clínica de vacina. Então, você que está nos assistindo, ficou interessado, quer saber mais, é só mandar um WhatsApp, o pessoal vai estar disponibilizando horários, tem como mandar a foto da carteirinha de vacinação para a gente já poder dizer o que precisa ser feito. E os valores, além de serem subsidiados, a gente tem toda uma facilidade em termos de parcelamento, né? Pode fazer até 12 vezes no cartão, bem negociável. Tranquilo. Isso mesmo. 3260-6300 é o WhatsApp, né? Isso. Com
certeza. Então, Central de Vacinas do SESI, a clínica de vacinas do SESI, a mais completa. Silvana, falando de valores, fazendo um comparativo com clínicas particulares, no mínimo, no SESI, 20% mais barato. Mas né? com certeza, com certeza. Até acima desse valor, né? Até acima, dependendo da vacina também. Isso, tu pega às vezes umas Pneumo 20, Pneumos que são vacinas mais com um valor agregado bem considerável, chega a ser até maior. Dependendo. Até maior. Com certeza. Outro pilar importante, outra frente importante dentro dos 5 eixos é a área da odontologia, né? A área da odontologia também cresceu muito e o SESI altamente preparado para atender a comunidade. Sim, a odontoclínica, que é a nossa clínica então odontológica aqui, que historicamente em Farroupilha é um dos serviços mais antigos, tá? E mais procurado. Mais procurado e mais antigo. Aí nós estamos falando de, no mínimo, acho que desde quase a fundação, ali uns 30 anos de odontologia clínica em Farroupilha. Então, nós temos toda a estrutura clínica, temos o atendimento de um clínico geral, de atendimento inicial, então, para limpeza, restauração, vou falar os nomes porque senão a gente fala o nome da especialidade, né, Leandro, e fica um pouco distante. Então, limpeza, restauração, clareamento, quero fazer um tratamento, ter esse cuidado, temos também, e temos a especialidade de endodontia, que é para tratar canal. Sim. Então, temos que trabalhar na prevenção para não chegar nessa necessidade, mas se porventura alguém tiver, né, essa necessidade de encaminhamento, nós temos um especialista que trabalha conosco. E o que eu destaco aqui? Da mesma forma que na clínica de vacinas, a clínica, o atendimento odontológico, ele também tem um subsídio e ele também é aberto para a comunidade. Então, ele tem valores muito mais acessíveis que clínicas privadas, especialmente quando a gente for falar neste atendimento do dentista especialista para fazer um canal, a gente sabe que isso tem um valor agregado e lá no SESI é um valor simbólico para a manutenção, para os equipamentos, né? Enfim, para toda a questão do atendimento ali clínico, então é bem importante a gente reforçar. Para quem não conhece ainda o nosso espaço, eu acho, também quando a gente fica falando em clínica, né, Leandro, é importante reforçar o convite, pode ir lá nesses horários que nós falamos, eu quero conhecer, porque vendo a clínica, vendo a estrutura, tu começa a entender do que a gente está falando em termos de qualidade de atendimento. Eu sempre entendo que isso facilita, então fica o convite para quem ainda não conhece, vir conhecer o espaço, porque realmente ele é uma clínica, a gente olha a estrutura linda, inclusive fizemos 5 anos que nos mudamos, agora é dia 16 de agosto, então nesses 5 anos a estrutura é linda por fora, mas internamente nós temos uma estrutura de saúde completa nesses atendimentos, então é bem importante a comunidade saber que pode usufruir do acesso a um atendimento qualificado por um preço super justo e adequado. E outro detalhe, né, é uma oportunidade também de fazer a parte preventiva odontológica, ela é fundamental, né? Fundamental, então os nossos dentistas fazem toda a avaliação, análise, uma anamnese, né, para poder fazer essa avaliação. Nós temos raio-x ali, então só se é um raio-x muito mais específico que o paciente precise, vamos direcionar para algum outro local, mas tem toda a estrutura ali. Você não faz tudo ali. Tudo ali e já trabalha nesta prevenção, porque sempre a prevenção é onde a gente vai ter menos custo, menos impacto para a pessoa em termos, né, de dor, menos transtornos, vai diminuir atestados, necessidades de afastamento, tudo que é mais preventivo a gente vai conseguir trabalhar com menos tempo, com mais eficácia ali no resultado. Com certeza, então vale a pena também, é dos 8 aos 80, né? Dos 8 aos 80, isso aí mesmo. Que bom. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta, depois a gente vai falar também sobre a questão da promoção da saúde, a parte nutricional, a saúde mental e ainda também a saúde ocupacional, saúde do trabalhador, que são pilares que fazem parte da torre de saúde do SESI, Serviço Social da Indústria, que é voltado para a indústria, mas que atende também a comunidade em geral. Ah, o Leandro não trabalha na indústria, não tem familiar, não é dependente de um trabalhador na indústria, pode ir no SESI que está tudo certo, está bem garantido. O que vai mudar daqui a pouco é um valor, claro que quem é da indústria vai ter um percentual de desconto um pouco maior, mas no restante o serviço está à disposição. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio
Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Toda marca tem uma história. A nossa história tem 50 anos. Sejam muito bem-vindos à Regra. Escolher o futuro é como viajar. Você decide o sentido antes de começar. Tantos sonhos e caminhos pra explorar. E a UX é o lugar certo pra se encontrar. Viver experiências que transformam. Descubra horizontes que inspiram. Seja protagonista de uma história feita pra brilhar. UX, a escolha que faz sentido. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. A CDL Farroupilha tem vários benefícios. Venha ser um associado e aproveite as melhores vantagens para você e o seu negócio. Planos Círculo Saúde, certificado digital eCPF e eCNPJ, acesso ao mais completo sistema de informações e recuperação de crédito SPC e Serasa, qualificação para sua empresa através de cursos e palestras, campanhas nas datas comemorativas, gestão de suas linhas telefônicas com planos de telefonia Vivo e Claro, consultoria jurídica, valor diferenciado para medicina ocupacional com a empresa especializada Promed, representatividade, associe-se e seja mais forte. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha. A saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. As jornadas de trabalhos não são criadas aleatoriamente pela empresa. Existem escalas determinadas pela legislação,
Então, normalmente, o que significam essas escalas? Você trabalha 5 dias e folga 2, ou você trabalha 6 dias e folga 1. Inclusive, um mínimo de horas que você deve trabalhar deve estar previsto na Constituição e também na categoria de coletiva de trabalho. O máximo de horas de trabalho são 8 horas de trabalho por semana e se você não trabalha no final de semana, 8h48 por semana, exceto a escala especial 12/36. Portanto, é muito importante, quando você é contratado, que você convencione quais são os teus efetivos horários de trabalho e, principalmente, converse com o teu empregador os dias de folga, a fim de evitar danos após a tua contratação, de você ter que trabalhar um horário que você não combinou ou ter que prorrogar trabalhos em finais de semanas e feriados. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta com a nossa entrevista do dia, nosso bate-papo. Hoje a nossa convidada é a gerente regional de operações na área da saúde do SESI em Farroupilha, a Silvana Sacilotto, está com a gente aqui nos estúdios. A gente está conhecendo a mega estrutura da área da saúde que o SESI tem para Farroupilha. Gente, está à disposição não só da indústria, está à disposição da comunidade de Farroupilha, de todos, né? A gente conheceu muito mais o que é a parte da clínica de vacinas, muito completa, completíssima, com valores muito especiais para todos, e também a gente conheceu bastante sobre a odontologia. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha, com a nossa entrevista do dia. Silvana, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da promoção da saúde humana. E aqui a gente tem um escopo bem amplo, né, que entra a parte da atividade física, entra a parte também da alimentação nutricional e ainda um pouco também dessa questão da saúde mental, da saúde psicológica, assim como a gente poderia dizer. Também é um pilar importantíssimo, né? Fundamental, né, Leandro? A questão da atividade física, historicamente, todo mundo conhece, reconhece, né, os jogos do SESI, quando a gente tinha esse foco muito esportivo. O que a gente tem hoje em termos de promoção da saúde? Esse olhar do indivíduo de uma maneira integral. E entra, então, a questão da atividade física, como o SESI promove esse aspecto, né, esse pilar da atividade física, com os espaços esportivos que a gente tem, a nova estrutura, né, trouxe muito disso. Abraça tudo isso. Abraça com o ginásio, com o campo, aberto para alocação, para toda a comunidade, para o trabalhador da indústria, enfim, como os demais serviços. Então, para as locações também dos espaços, é só nos acionar ali, nos chamar no WhatsApp, também tem agendamento, faz todo o acompanhamento ali para usar o espaço e praticar uma atividade física. Dentro deste eixo, o SESI faz muitos atendimentos dentro das indústrias por meio de ginástica laboral, grupos de atividade, de orientação. A gente tem grupo de pilates dentro de algumas empresas aqui do município. Então, não é só a alocação do espaço, é esse incentivo de uma prática de atividade física dentro de indústrias, né? Isso é o que nós temos. Na parte nutricional, temos o atendimento dentro de indústrias, daí a indústria, né, contrata e a gente faz o acompanhamento, mas nós temos na unidade um consultório que a nutricionista pode fazer todo o plano alimentar. O meu objetivo é ganhar massa magra, eu voltei a fazer atividade física, quero ganhar. As nossas nutricionistas são especializadas nesse desenvolvimento, nesse acompanhamento, então fazem um cardápio, né, enfim, um cronograma específico para aquela pessoa, para aquela idade, porque também não tem idade, né, Leandro? Sim. Acho que eu descobri que eu tenho um problema de pressão alta, preciso mudar algumas coisas da minha alimentação, dá para consultar
nutricionista do SESI, ela vai montar um plano alimentar adequado a partir do objetivo da pessoa. E como é que eu tenho acesso a isso? Da mesma forma, é só ir no SESI, agendar o seu momento. Os valores são extremamente subsidiados de clínicas privadas, né, com relação a clínicas privadas. Então fica o convite. Eu tô com alguma situação, né, preciso descobrir alguma outra doença crônica que precisa de um acompanhamento ou não, só quero mudar minha alimentação, melhorar para ter um estilo de vida, pensando na longevidade, né? Vamos viver mais para ter um estilo de vida um pouco melhor, também é consultar, é poder ter essa orientação de um profissional. E isso é ofertar uma saúde integral para toda a comunidade. Ter acesso a um profissional capacitado, qualificado para poder nos orientar com relação à alimentação saudável, né? Esse é um outro eixo, assim, de atuação. E a questão da saúde mental, tão muito presente. Muito em alta esta também, né? Tão discutida, tão necessária, infelizmente, né, Leandro? Porque a gente vive momentos, eu digo, um mundo muito mais em movimento, com informações, acesso à internet. Então, as pessoas estão numa velocidade muito maior, isso vai ocasionando outras questões, né? É um turbilhão, né? Exatamente, vai ocasionando outras questões. Então, temos todo esse atendimento do pilar da saúde mental. Então, tanto para a pessoa que precisa de um atendimento, estou passando por uma situação, gostaria de conversar, né, com um profissional para me orientar, também vai procurar a unidade, nós temos o consultório lá adequado, com nossas psicólogas também especialistas. Então, passei por uma perda, estou num processo de luto, quero trabalhar isso porque está impactando na minha vida. A gente tem esse acesso, assim como as nossas psicólogas também fazem atuação dentro das empresas, com desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de lideranças, estratégias. Toda a formação, nós temos um curso que é o Brigada Psicossocial, que é um formato de curso que elas dão tanto na unidade, para várias empresas, quanto de maneira em company, para poder capacitar os demais trabalhadores o como identificar uma situação, como poder ajudar um colega. Então, é um curso super completo para esse olhar mais da saúde mental. Então, nós demos esses dois formatos de atendimento, ou em termos de formação, de subsídio de lideranças, o que é extremamente importante quando a gente fala nessa atualização que se teve da NR1 com relação aos fatores psicossociais, né, que foi uma atualização da NR1. O que preconiza essa atualização? Principalmente a capacitação e o engajamento das lideranças no trato com as pessoas. Isso é um ponto. Então, também estamos preparados para apoiar as empresas nesse aspecto de formação de lideranças, de competências para o mundo do trabalho, né? Tão importante. Verdade. E também tem outra parte muito importante, essa mais focada para o trabalhador da indústria, que é a chamada saúde ocupacional, ou saúde do trabalhador, né? Isso. A saúde ocupacional, junto com a segurança no trabalho, né? São dois eixos que surgem por questões obrigatórias, que cada empresa tem que ter os seus programas desse acompanhamento. E o que é isso, assim, para o trabalhador, né? Que às vezes fica pensando, mas o que é essa saúde? É quando tu vai fazer o teu ASO admissional, então eu vou começar numa outra empresa, eu vou lá e faço o ASO. O SESI tem esse atendimento também, com o médico do trabalho, com o engenheiro do trabalho que vai na empresa e faz o mapeamento de riscos, faz todas as medições, ou seja, faz todo esse acompanhamento, que é uma questão mais legal, né, da empresa, que toda empresa tem que ter. O SESI está preparado para isso, para apoiar, fazer esse atendimento e poder orientar as empresas nesses aspectos legais. Que são também deve ser bastante requisitado pela indústria, né? Sim. Em termos gerais, dentro de todos esses eixos, né, que nós conversamos, né, Leandro, o que é importante trazer? Até agora, final de julho, a gente teve o atendimento de mais de 13 mil trabalhadores da indústria, e quando a gente fala nesse número de 13 mil, são CPFs, é importante contar isso, não é um número que alguém foi atendido na odontologia, foi lá e fez uma vacina, a gente conta 2 vezes, não. Quando a gente fala esses 13 mil, são CPF, então imagina, são 13 mil pessoas que a gente atendeu em todos esses eixos, são quase 300 empresas e com certeza até o final do ano, indústrias, empresas de uma maneira geral que a gente atendeu agora nesses primeiros 7 meses do ano. Então é um número super considerável para apoiar, né, de uma maneira geral, e todo o município, porque todo mundo ganha onde tem um atendimento, né, de saúde qualificado, enfim, é um número bem expressivo, né? Com certeza. E sei que tem mais números que você também buscou, por exemplo, né, a questão das vacinas foi muito grande de
janeiro até julho a procura, né? Sim, só nas vacinas foi mais de 1.100 doses aplicadas, então aí de novo a gente volta, né? Então imagina, são 1.100 pessoas que teriam que fazer seu gesto vacinal, crianças, adultos, e teriam que sair de Farroupilha para fazer, possivelmente, porque são vacinas que só têm esse acesso, né, complementar em clínicas privadas, e acabaram encontrando esse serviço aqui. E na área da odontologia tem algum número específico? Sim, na área da odonto foram mais de 3.400 consultas. Então, atendimentos até julho também. Então, para entender o volume, né, o tamanho da nossa clínica e desses atendimentos de saúde aqui em Farroupilha. Os números estão acima num comparativo com o ano passado, levemente? Então, num crescimento, Leandro, num crescimento. O ano passado a clínica daí um pouco menos, mas sempre num crescimento. Na verdade, eu sempre trago em todas as oportunidades que eu tenho falando aqui com vocês, a gente tem uma característica em Farroupilha que é muito positiva, a comunidade abraça as ações. E se a gente olhar nesses 5 anos da mudança, a gente teve implantações de projetos novos na área da educação, que começou como um piloto e de repente o piloto virou para atender 200 crianças. Certo, né? Isso, então N serviços a gente foi trazendo. A clínica de vacinas que vem em 2024, já um sucesso, com números muito semelhantes a municípios que têm muito maior a população do que Farroupilha. Então a gente tem um crescimento porque a comunidade abraça, usa e tem que usar. Eu acho que é isso, né? Tem que aproveitar o espaço. Usufruir, com certeza. Usufruir. Bom, a estrutura já é muito boa, é uma mega estrutura, mas eu sei que o SESI sempre pensa à frente, né? Tem alguma novidade que se pensa à frente ou por enquanto é qualificar mesmo toda essa grande estrutura que tem aqui? Eu acho que a curto prazo, né, Leandro, é qualificar e otimizar ainda mais essa estrutura. Mas planos a gente sempre tem N possibilidades aí de ampliação de serviços, mas a curto prazo, quando tiver algo mais concreto, eu venho compartilhar. Mas a gente está sempre pensando aí agora de maneira integrada, SESI, Senai, Fiergues como um todo. Então também tem novidades para a Casa Senai e que quem sabe o SESI também já não consiga nessa mobilização trazer alguns serviços novos aqui para o município de Farroupilha. Olha que legal. E deixar mais uma vez pontuar. Toda essa estrutura está à disposição do trabalhador da indústria, sim, mas também do cidadão. Não importa se é criança, adolescente, jovem, idoso, aposentado, tá valendo, né? É isso mesmo, né, Leandro? E o que é importante reforçar para o trabalhador da indústria? Tem acesso a esses valores diferenciados e não é só para o trabalhador, é para os seus dependentes. Quem são os dependentes? A esposa, marido ou filhos até 18 anos. Então, assim, a gente abrange muito. É um leque grande. E para quem não está no vínculo da indústria, vai ter um valor super em conta, subsidiado e bem competitivo no mercado. É o convite mesmo para ir conhecer e perguntar sobre o serviço que precisa. Perfeito. Silvana, quero te deixar com as considerações finais. Acho que a gente falou praticamente sobre tudo da estrutura de saúde do SESI aqui em Farroupilha. Algo mais que tem, fica à vontade. E ao mesmo tempo te agradeço por esta oportunidade. Agradecer o espaço, acho que é sempre importante a gente poder estar falando com um público tão qualificado e interessado no município de Farroupilha, trazendo essas novidades e reforçar o convite. Eu acho que o convite é conhecer o espaço, é poder se informar dos serviços. Aqui a gente traz em linhas bem gerais, né, Leandro? Mas é muito serviço, são coisas que um programa não esgotaria. Então o convite à comunidade venha conhecer para usar os serviços, usufruir desses benefícios que está acesso a toda a comunidade. Te agradecer muito o espaço e desejar aí um ótimo, né, segundo semestre para todos. Para todos, né? Muito obrigado. Silvana Saciloto, gerente regional de operações na área da saúde do SESI, foi nossa convidada hoje aqui nos estúdios da TV Serra e eu quero te deixar bem à vontade. Tem alguma dúvida sobre a área da saúde que a gente falou aqui? Manda um WhatsApp para o SESI. É 54-3260-6300. Ah, você quer vacina, você quer saber informações sobre odontologia, outros programas, a promoção da saúde, a nutrição, a parte mental, enfim, toda a estrutura, vai lá, peça informações, o pessoal agilmente vai responder para vocês. A gente fica por aqui com a nossa entrevista do dia. Um grande abraço a todos e até amanhã com um novo encontro. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio
Odontotop, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.